Que maravilha poder estar aqui de volta com vocês essa manhã e partilhando de um momento tão lindo. Lindo mesmo. Hoje, como vice-presidente do Betel Brasileiro, muito, me alegrei. Eu ainda não tinha ligado as histórias, E quando eu vi essa manhã, essa ligação, porque essa é a história do Betel Brasileiro. E a gente vê o quanto Deus é lindo e é perfeito em sua obra. A gente vê a extensão daquilo que o Senhor colocou, nas mãos de Dona Lídia e ao longo dos anos o que alcançou. Hoje, representado aqui também pela missionária Durvalina. Que maravilha, é lindo demais ouvir isso. E gostaria desde já, pastor, lhe pedir licença, porque provavelmente eu usarei aquela serva ali, linda, tocando aquele negócio ali. Quando eu vi, eu disse, não acredito, gente, que coisa linda. Quero desde já dizer que eu usarei ela ano que vem, vou pedir emprestado. Amém, que bênção, Lindo demais vê-las cantando, celebrando ao Senhor. Muito bom. E essa manhã eu gostaria de falar com vocês sobre identidade e propósito, com base no livro de Isaías, capítulo 49. A gente irei ler agora apenas os textos do verso 14 ao verso 16. Isaías 49. Que diz assim o texto: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Falar um pouco sobre identidade, a gente pode pensar, Identidade e propósito, duas coisas diferentes. A nossa identidade, que é aquilo que nós carregamos quando apresentamos em algum lugar, ela mostra aquela identidade enquanto cidadão, enquanto pessoa registrada como pessoa civil, e aí vai mostrar ali o seu nome, não é assim? Onde nós chegamos, a gente apresenta a identidade, que ela vai mostrar e comprovar enquanto essa pessoa, cidadão nós somos. E ela leva em si o nosso nome. E esse nome, muitas vezes, essa identidade, ela não revela quem realmente nós somos. Ela fala do nosso nome, mas não fala do nosso caráter. Ela não fala da nossa personalidade. Ela não fala de quem realmente nós somos enquanto relação com o outro. Essa identidade passada para os outros, muitas vezes para nós traz amargura. Quando se fala de sobrenome, alguns de nós traz marcas tão profundas que esse sobrenome não nos traz alegria. Então nem sempre a identidade civil, ela falará e afirmará a identidade que nós assumimos. Mas essa manhã, eu gostaria de falar da identidade que nós assumimos. E aí, falar de propósito são duas coisas diferentes. A identidade e o propósito. Nem sempre essa identidade demonstrará quem realmente eu sou. E, consequentemente, ela revelará o propósito que eu tenho ou não. Duas coisas diferentes. Identidade, ela tem a ver com quem eu sou. E o propósito tem a ver com a minha missão. A UAC está comemorando 100 anos, cumprindo o seu propósito. E a identidade, ela tem a ver com quem eu sou. E o propósito, ela tem a ver com a missão. Ontem, nós vimos e ouvimos o primeiro cântico do servo, no capítulo 42 de Isaías. E lá fica evidente a inadequação de Israel em cumprir a sua missão.
Nesses trechos fica evidente a clara consciência que o servo tem de sua identidade e de sua missão. Então, o servo do Senhor tem de forma muito clara a sua identidade e a sua missão esclarecida. Ele nos mostra a atenção com o surgimento do verdadeiro servo, cuja missão seria primeiramente para todo Israel. Então, este servo nos mostra essa missão que seria primeiramente para todo Israel. O capítulo 49, ele é a aurora dessa redenção. Nesse trecho do capítulo 49, fica evidente a clara consciência que esse servo tem dessa identidade e dessa missão. O seu campo missionário é o próprio Israel antes do mundo. O seu campo missionário seria o próprio Israel antes do mundo. Mas a pergunta é, qual é a identidade desse Israel verdadeiro? A identidade desse Israel verdadeiro é a identidade de servo. Diga comigo, a identidade desse Israel é de servo. E aí a gente pode ver que o propósito desse servo seria ser luz para os gentios. Esse era o propósito desse servo. Esse texto messiânico, é o segundo cântico do servo. E ele vai começar no verso 1 do capítulo 49. Ouve-me, terras do mar, e vós povos, chamou desde o seu nascimento, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ou seja, nações remotas, nações estrangeiras, nações longínquas, ouve-me, prestem atenção. Ele diz, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Ele fez-me como essa flecha aguda e me guardou na sua aljava. Observa que aqui na posição de prontidão para as nações, na posição de prontidão para a nação em serviço. Esse estaria guardado sobre a proteção de Deus. E aqui a gente pode fazer um comparativo na ideia do Salmo 127, quando ele diz, herança do Senhor são os filhos, como flechas na mão do guerreiro. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Observa que o salmista, no Salmo 127, quando ele diz isso, a herança do Senhor são os filhos, como flechas da mão do guerreiro, eles estão prontos, os filhos eles são para ser preparados, e serem colocados em sua aljava, e estarem preparados para serem lançados e muito mais longe do que os pais vão. Esse é o papel, mas o do servo do Senhor, a característica dele seria prontidão para o serviço, ser guardado por Deus. Então, na posição de prontidão para a nação, seria guardado pelo Senhor. Por isso que ele vai dizer, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Ele fez-me como uma flecha pronta, apta para ser lançada com um objetivo, com um propósito. Então ele fez-me como uma flecha preparada para aquele momento. Estaria de prontidão e de serviço, esse Israel verdadeiro. O verso 3 vai dizer, e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Tu és Israel, o Israel verdadeiro, o servo ideal. Iria chamar os israelitas nativos à restauração, chamando para si os gentios com a mesma promessa de restauração e inclusão na aliança. Então esse Israel verdadeiro, o servo ideal, iria chamar esses israelitas com um propósito: ser luz para as nações, e que os gentios também seriam incluídos nessa promessa de restauração e de inclusão.
Ele diz, eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre, para que me torne a trazer Jacó, para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Do verso 5 ao verso 8, a gente vai observar que ele introduz uma parte da comissão de Deus como resposta a esse servo. O Israel não estava preparado, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, diz que vai levantar o Israel perfeito, o Israel verdadeiro. E dentro disso ele introduz uma parte dessa comissão, não porque Israel estava pronto, mas porque o Senhor iria capacitar essa comissão a se unir a esse Israel verdadeiro. E aí do verso 1 ao verso 6, nesses trechos fica claro a missão que Cristo viria a cumprir na terra. Essa seria a missão. E aí ele vai dizer, o verso 6, sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer o remanescente de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, esse servo, esse Israel verdadeiro seria pouco, apenas ser o seu servo. O Senhor diz, você restaurará as tribos de Jacó. Não seria apenas só o servo, mas você restauraria todas as tribos de Jacó e tornaria a trazer os remanescentes de Israel. A capacitação, a declaração de Deus, a declaração de amor de Deus para com esse Israel verdadeiro, o Messias, ela é perfeita, ela é excelente. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, diz o verso 7, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão, e os príncipes se levantarão a eles, e te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. O verso 7, o seu pai lhe mostra a obra que ele chegaria a realizar. Então, esse servo aqui não seria sozinho, por si só, mas é pela capacitação de Deus para com esse servo. Do verso 7 ao verso 12, agora Deus é quem fala sobre a glória do seu servo desprezado, o qual viria a ser mediador da aliança e redentor desse povo. Então, Deus é quem fala da glória desse servo. Como é que esse servo seria? Ele seria desprezado, sim, mas o Senhor o faria mediador da aliança e redentor desse povo que não merecia. Verso 9 vai dizer, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão no caminho, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. A cegueira espiritual dos gentios e dos judeus, que rejeitaram a Cristo. É isso que ele fala nesse verso 9, para dizer aos presos, saí. Diga aos presos, saí. E aos que estão em trevas, aparecei. Por quê? Porque está chegando a luz. A luz que se revela nas trevas. A luz que é suficiente para resgatar o homem perdido. A luz que é suficiente para trazer salvação. A luz que é suficiente para resgatar o homem das trevas. E ele diz, pastarão no caminho. Ou seja, eles voltariam em paz para as suas casas, até tirando proveito dos obstáculos. Os obstáculos nunca seriam um problema. Os obstáculos seriam uma excelente oportunidade para aprender com eles e tirar proveito deles. E aí ele vai dizer, verso 14, e aí vem, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. As ruínas devastadas de Sião são aqui personificadas como uma mulher privada de marido e filhos.
Então, essas ruínas devastadas, ele iguala, ele compara a essa mulher privada de marido e de filhos que diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou. Observa aqui, o verso 15 vem a resposta de Deus. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. A resposta de Deus é que essa mulher, ela não foi abandonada. Ela não foi abandonada, pois ele não consegue esquecer. Ele não a esquece. A resposta de Deus é que os melhores dias ainda estão por vir, quando a sua família, ela ultrapassará todas as fronteiras. Então não seria apenas aquela família, mas o Senhor estenderia essa família às nações. E ela seria agora uma resposta às nações, para cumprir o seu propósito, não porque Israel merecia, não porque Israel estava pronto, mas porque o Israel verdadeiro estaria habilitado e habilitaria esse Israel pecador. Aleluia. Então, quando diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Como uma mulher abandonada, esquecida por tudo e por todos, que declara tal ação, o Senhor responde: será que pode uma mulher esquecer de um filho que ainda mama? Será que pode? Em um momento em que a mulher fica tão fragilizada e exige nela um amor tão grande por um filho, mas o Senhor diz: ainda que essa mulher se esqueça, ainda que ela abandone esse filho, ainda que ela deixe de lado por alguma razão que seja, o Senhor diz: eu não me esqueci. Ainda, mas o Senhor não se esqueceu. E Ele vai dizer no verso 16: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Quando Ele diz: nas palmas das minhas mãos te gravei, a ideia, né, te gravei, o problema do povo de Deus está sempre gravado na mente. O problema do povo de Deus está sempre gravado na mente. Nós precisamos batalhar todos os dias com a nossa mente. Não é à toa que Paulo vai dizer que é por renovação da nossa mente que precisamos sempre estudar a palavra e estar diante dela em curvatura, em devoção. As nossas batalhas estão na mente. O Senhor vai dizer: eu te gravei. Eu não sou homem falho, eu não sou aquele que esqueço. Mas Ele diz: eu te gravei. O problema do povo de Deus está sempre gravado na mente. Como eu disse ontem, o passado muitas vezes nos acusa. E qual é o nosso papel? Se posicionar como novo. O passado sempre vai nos trazer a memória. A nossa mente, ela é assim. Em estado de pecado, ela sempre vai trazer de novo. Quem tem que vencer as batalhas sou eu e você. Diga para sua irmã: quem tem que vencer as batalhas sou eu e você. Assim como a lei de Deus deve sempre estar presente nas ações do seu povo, sempre. Assim é relembrar que o que o Senhor fez por nós é suficiente. E Ele diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Está gravado. Esse verso é possível que seja uma alusão, diz Rousseau Shedd, ao costume da tatuagem,
representando algum ente querido que morreu, perpetuando a memória dele através da gravação feita na pele da pessoa que ficou. Então seria uma forma de rememorar, só que isso era pecado para o povo. Mas o Senhor diz: olha, a minha gravação não é a gravação humana porque alguém morreu. A minha gravação é por quem está vivo. E o Senhor diz: eu te gravei. Eu te gravei. E ele vai dizer o verso 17: os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retirarão de teu meio. Ainda que tudo isso aconteça, o Senhor afirma: os filhos virão, e virão apressadamente, porque o Senhor destruirá todo o poder babilônico. O Senhor destruirá aquele que assolava Israel. O Senhor destruirá tudo aquilo que perpetuava ano após ano, assolando o povo amado de Deus, a quem Ele escolheu e os amou. Diz o verso 18: levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Esse povo não estava pronto. O povo de Israel não estava preparado. O povo de Israel não estava habilitado. Não seriam os melhores para tal coisa. Mas ele diz que ele vestiria. E ele vestiria como? A glória, a formosura e o atavio de uma mulher israelita era ter a sua família ao seu redor. Esse era o atavio. Mas ele vai dizer que levanta os olhos ao redor e olha, todos esses se ajuntarão a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. A noiva precisava estar preparada para o seu noivo, para aquele grande dia. Mas Israel não estava pronto. Israel não estava preparado para se vestir como noiva. O Senhor diz, então, esse remanescente, o grande Messias, o Israel verdadeiro, capacitaria Israel agora para fazer parte dessa grande comissão. Não porque Israel estava pronto, repito, mas porque o Senhor o capacitaria e o vestiria como noiva. Noiva sem mancha e sem mácula. Israel estava pronto? Não. Mas o Senhor disse que iria vestir como noiva, sem mancha e sem mácula. Jerusalém, agora triste, é convidada a receber com júbilo os seus filhos que voltam. Com júbilo, os filhos que voltam. E aí a gente pode observar, afinal de contas, se Israel não estava apto, nem estava pronto, por que razão esse Deus ama tanto esse povo? Por que razão esse Deus diz que gravou em suas mãos a um povo que não era merecedor? Mas o amor dele, esse amor incondicional, cercado de amor e compaixão para com Israel, esse Israel que não merecia, o Senhor diz, levantarei o remanescente para capacitar esse povo, e esse povo que não estava apto para se vestir como noiva, se vestirá agora como noiva para fazer parte dessa grande comissão. E estaria junto a esse servo a cumprir a missão e o propósito, o qual o Senhor a chamou. Ser luz para as nações. Qual era a sua identidade? Servo do Senhor. E qual era o propósito? Ser luz para as nações. Esse era o propósito. A identidade, sim, de servo. E o propósito? Ser luz para as nações. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9 diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito, esse é o caminho daquela grande comissão que o Senhor levanta. É porque essa grande comissão está capacitada? Não, é pura graça, é pura misericórdia que o Senhor nos leva, que o Senhor nos conduz ao seu plano, que o Senhor nos conduz a lugares altos, não porque merecemos, mas porque Ele é Senhor. Porque Ele é Senhor. Diz 1 Coríntios 5,7, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Meus amados, minhas amadas, uma identidade ferida detém as pessoas. Uma identidade ferida, uma alma doída, ela detém as pessoas. Uma identidade firmada, reconhecida em quem é diferente. A identidade de Israel era a incapacidade de salvar-se a si mesmo. Mas a identidade do Israel verdadeiro, não, é de servo, apto para a obra que Deus o chamou. Por nós mesmos? Não, porque Ele nos faz servos. Por Ele, uma identidade ferida, ela detém as pessoas no chamado que Deus tem para si. Uma identidade ferida, ela nos mantém presa em nossa própria alma amarga. E não nos conduz, e não nos permite a caminhar mais distantes. Uma identidade ferida não caminha no plano perfeito de Deus. Se nós sabemos, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A identidade do servo fiel, do capítulo 49, o grande Messias é de servo. E nós devemos o quê? Imitá-lo, copiá-lo. Essa deve ser a nossa identidade, a identidade de servo do Senhor. Submisso ao seu plano, submisso ao seu propósito, caminhando em excelência para o que Ele nos chamou. Qual é a identidade da UAC? Assim como foi lido aqui, o início dessa obra, que coisa linda, que coisa extraordinária. É o que às vezes eu também falo em nossas reuniões de Betel Brasileiro. Nós não podemos só olhar para trás. Precisamos olhar para frente. E a pergunta é: nós permaneceremos olhando para trás o que Deus fez? Ou andaremos para frente fazendo muito mais do que Deus fez lá atrás? Qual é a identidade da UAC? Qual é a identidade? Qual é o propósito? Qual é o propósito da UAC existir? Qual é o propósito? Precisamos olhar para frente. O que é que Deus quer de vocês? O que é que o Senhor está chamando vocês para seguir e fazer muito mais? O tempo é hoje, a geração é agora. Vocês não devem fazer parte apenas de uma história antiga, mas devem fazer parte do agora, o que eu posso fazer muito mais. Existe um mundo lá fora, precisando de luz. Assim como Ele chamou e disse: diga a eles, apareçam. Diga às trevas, traga luz. Assim devemos nós ser.
sermos como esse servo. Identidade de quê? A sua identidade, minha irmã, e agora eu me direciono a você, que tem marcas lá atrás, com identidade ferida, talvez com seu sobrenome. Guarde isso. Ou você refaz sua história em Cristo, reconhece quem Ele é em você, apaga tudo para trás, porque Ele diz que Ele apagou as tuas transgressões e esqueceu. E você refaz um caminho para caminhar na sua identidade, em um propósito específico em que Ele te chamou. Ou o mundo continua caminhando e nós continuamos como nada, apenas sendo em número, mais um. E o Senhor não nos chamou para sermos número, o Senhor nos chamou para ser a diferença. O Senhor não nos chamou para ser apenas mais um, cantando aqui. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Qual é o marco da sua geração? Qual é o legado, minha irmã, que você tem deixado? A sua identidade está bem firmada? Quem é você diante do Pai? Quem é você diante das pessoas? Ou será que você ainda está nesse caminho de apresentar sua identidade e apenas um nome, em que as pessoas não reconhecem você como é, seu caráter, sua personalidade, não conhecem seu nome? Qual é a sua identidade? A nossa identidade deve ser de servas. Identidade de servas, mas servas que sabem seu propósito. De servas que sabem seu propósito. E qual é o seu propósito, minha irmã? Qual é o seu propósito? Existe um mundo a ser conquistado. Existe muita coisa a ser feita na obra de Deus. Existe muito campo a ser estendido. Existem muitas igrejas a serem fundadas ainda. O Senhor conta com você, minha irmã. O Senhor conta com você. Que sua alma grite e seu corpo gema, possa gemer, clamando por mulheres, a discipular mulheres. A identidade que for a sua, você transmitirá a outras. Se a sua identidade for fraca, você gerará mulheres fracas. Se a sua identidade for morta, você gerará mulheres mortas. Se a sua identidade for marcada com uma alma ferida, você gerará mulheres feridas. Mas se a sua identidade for curada, você gerará mulheres curadas. Se a sua identidade for firme em Deus, como serva, você gerará mulheres servas. Se a sua identidade for firme em Deus, você gerará mulheres fortes. E através do seu ministério, frutificará muitas. A pior coisa que tem é quando o ministério começa a capenga, porque ele continuará sendo capenga. Mas o ministério bem estruturado, ele crescerá firme. Pelos frutos, disse Jesus, conhecereis a árvore. Quais são os seus frutos, minha irmã? Qual é a sua identidade? A sua identidade de serva? O segundo cântico do servo revela a imagem desse Messias, o Israel verdadeiro, o homem excelente, que Deus o conduziria, não somente para ser filho, mas que ele seria luz às nações. Ser apenas filho era pouco para Deus, mas ele deveria ser luz para as nações, conduzir outros ao caminho e à própria natureza de Deus.
Esse é o plano, esse é o propósito, minha irmã. Para mim e para você. Ser luz para as nações. Ser luz aonde você está. Ser luz na sua casa. Ser luz na sua família. Será que no dia da sua morte dirão que você fará falta? Será? Precisamos impactar esse mundo. E ele só conhecerá Deus através da sua palavra, sim, mas ele usará homens e mulheres como eu e você. Nós seremos luz para que o mundo conheça quem é Deus. O que Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa, somente Ele pode fazer. Então, a você, minha irmã, que ainda está presa em uma identidade ferida, marcada pelo passado, pelas dores da alma, eu digo a você, não perca a oportunidade, essa manhã, de colocar diante do altar de Deus. Se você não consegue, peça ao Senhor que te ajude. Nem sempre o que falamos significa que nós somos. Sabemos que quem é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Mas na hora da prática, da briga interior, da mente, a confusão, nos momentos da tua casa, do teu quarto, das madrugadas em choro, só o Senhor sabe. Existe uma briga interna, e essa briga da mente é que o Senhor nos convida a purificá-la essa manhã. Como identidade de serva. Com o propósito, sim, cumprir a missão. Fique de pé no seu lugar. Eu gostaria de me dirigir a você, que sabe, que reconhece e entende que ainda tem em seu coração uma ferida. O seu nome, sobrenome, talvez para você traga um peso muito grande ainda. E sobre esse peso é que eu te convido a largar. Israel não estava preparado. Israel não estava pronto. Israel não estava apto. Mas o Senhor o fez apto, porque Deus decidiu dos céus em escolher esse povo para ser luz às nações. Minha irmã, não é por sua capacidade, não é por sua bondade, não é porque você é boa, não é porque você não tem pecado, não, pelo contrário, falo hoje como disse ontem, talvez aqui estejam as piores mulheres, mas é porque o Senhor decidiu apagar o teu passado, fazer da tua família uma nova história, da tua casa um novo momento. E se Ele decidiu, minha irmã, como serva, se submeta. Deus, talvez a minha casa não seja a mais capacitada. Talvez a minha casa não seja o melhor exemplo. Mas o Senhor, em mim, me auxiliará. Talvez o meu pai e minha mãe não seja modelo para que eu siga. Mas o Senhor está fazendo de você uma nova história. A escolha é sua. Andar por ela ou desviar dela. A decisão é sua. Seguir o caminho ou andar por outro.
andar por aquele que o Senhor está te chamando. Ei, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te chamou, e se Ele te chamou, é Ele quem capacita. Mostre a sua fraqueza ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, aquele que pode mudar a história. Mostre a sua fraqueza a Ele. Reconheça-o em todas as coisas. A você, minha irmã, que se sente assim, com essa identidade ainda muito ferida, eu te convido a colocar a mão no coração e dizer: Senhor, vem cá. Eu preciso mudar essa identidade. Eu não quero ser simplesmente uma identidade que eu chego e mostro com o meu nome, quando na verdade eu nem me reconheço como tal. A você, minha irmã, que se sente assim, se coloque diante do altar, reconheça a sua incapacidade. Reconheça que você em si, por sua força, não consegue ir muito longe. Mas peça ao seu Senhor: transforma a minha identidade, como a tua palavra diz. Que eu exercite em mim aquilo que a tua palavra diz. Que eu consiga dialogar com a tua palavra em prática de vida. Não porque os outros disseram, mas porque eu tive a minha experiência. Pai, por essas eu oro. E eu intercedo, Senhor. Que o Senhor as firme. Que o Teu Espírito Santo traga clareza aos seus corações. Em quem elas são. Em quem são. Para a partir delas mudar a sua geração. Porque nós cremos, Deus, que quando o Senhor chama, o Senhor capacita, move, e não somente a minha história, mas a história de todos aqueles que estão ao meu redor. Sobre essas eu intercedo essa manhã e declaro sobre elas a vida do Senhor, a multiplicação, a tua presença, o cumprimento da missão, a compreensão clara de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E sobre todos aqui presentes, Senhor, que o Senhor possa mover os corações para o cumprimento da missão. E agora eu me dirijo a todas as mulheres, inclusive homens, que estão aqui presentes, mas sabem que não têm cumprido o seu propósito. Tem negligenciado a missão. Não tem feito o que o Senhor os chamou. Reconhecer a identidade, mas não cumprir a missão é nada. Reconhecer a identidade apenas para você. Para que o mundo conheça, é preciso que nós, eu e você, cumpramos a missão. Talvez as marcas de uma longa história no seio da igreja nos detêm na missão. Mas nós não somos chamados para olhar para as marcas. Nós somos chamados para cumprir a missão. E o Senhor nos deu uma identidade. E a identidade é de servo. E o servo obedece ao seu Senhor. Eu me dirijo a você, minha irmã, meu irmão, que reconhece que deixou de cumprir o seu propósito. Deixou de cumprir a missão. Porque as dores da alma, ao longo da vida, foram tão grandes que você parou no caminho. O Senhor te chama a retomar. Não é porque você é capaz,
É porque o Senhor capacita em você, porque existe um mundo inteiro a ser alcançado. Enquanto você se detém nas suas próprias confusões e conflitos, o mundo segue. E a obra precisa de você. A você que sabe, que parou pelo meio do caminho, em cumprir a missão, em cumprir o chamado, em seguir no propósito, é a você que eu me dirijo. E como forma de reconhecimento ao seu Senhor, eu queria te convidar a vir aqui na frente, a se colocar diante do Senhor. Em reconhecimento. Deus, eu reconheço que eu parei pelas circunstâncias, pelas dores. Eu parei. Mas eu quero hoje dizer ao Senhor, dizer à igreja, dizer a essa liderança: estou de volta. Estou de volta. Quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo diante do altar do Senhor eu até olhei para as coisas, mas o Senhor é tão misericordioso, tão amoroso, tão gracioso, que nos convoca e nos chama de volta em amor. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. Estar no altar do Senhor é colocar aos seus pés a sua identidade. Eu me reconheço como servo, eu me reconheço como uma imagem firmada em Deus, porque eu sei que sou nova criatura, mas no meio do caminho muitas coisas nos detêm, muitas feridas param, porque esse é o plano de Satanás, para deter a igreja. É nos relacionamentos, nas relações interpessoais, acontecem muitas coisas, e essas coisas vão nos parando, vão nos amarrando, vão nos deixando sem poder se movimentar, sem poder se mexer. O nosso coração vai caindo, a nossa visão é tirada do alvo, e ela vai amargando a nossa alma. Por causa dessa amargura, que nós deixamos de olhar para o alvo e olhamos para as coisas. O Senhor essa manhã nos chama: não olhe para as coisas, olhe para o alvo. Não é porque A ou B merece, não é porque você está capacitado, mas é porque o Senhor decidiu te capacitar, te ungir. Meu irmão e minha irmã, tem obra que eu quero dizer para você que pode 10 fazer, mas ninguém vai fazer igual a você. Tem obra que pode 50 vir fazer, mas ninguém vai fazer como você. Sabe quando Deus unge a pessoa para aquilo? Quando Deus a convoca para aquilo? E você olha e sabe: meu irmão, minha irmã, me dirijo agora a você. E você olha e diz assim: olha, se fosse feito dessa forma, era perfeito. E se você sabe, minha irmã, meu irmão, por que você não faz? Por que você não faz? O Senhor conta com homens e mulheres frágeis. Não porque podem, mas o Senhor quer se fazer forte em você. O Israel verdadeiro é quem te capacita, é Ele quem te veste de noiva, é Ele. O
O nosso papel é seguir na perseverança dos santos e seguir no plano que o Senhor nos chamou. Não olhe para as coisas, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. A obra te chama, o campo é grande, tem muita coisa para fazer e os ceifeiros são poucos. Vamos ser sinceros? Agora eu me coloco no lugar do pastor. Vamos ser sinceros, meus irmãos? Esse lugar, com 40 igrejas aqui representadas, deveria estar tudo lá fora cheio. O que representa que nós precisamos fazer mais e com melhor qualidade. Mulheres, impacte outras mulheres, ferva o coração de outras. O mundo precisa, nós enquanto mulheres somos a maioria desse país. E andamos como mulheres frágeis o tempo inteiro, mendigando carinho, mendigando atenção, mendigando enquanto o mundo perece. Pare de mendigar as suas dores. Parem de mendigar as suas amarguras. Se posicione como uma mulher escolhida. Se posicione como uma mulher escolhida de Deus. Ande como uma. Não mulher vitoriosa como o mundo lá fora diz, não. Uma mulher vitoriosa entendendo o seu plano, a sua identidade e o seu propósito. Isso sim. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Queria convidar o pastor a orar para as pessoas que estão aqui na frente. Ó Deus, a tua obra é muito maravilhosa. A tua obra, Senhor, ela é fantástica, magnífica. E o Senhor se inclinou para nos ouvir, para nos ver. Pessoas, ó Deus, tão pecadoras, tão falhas. Mas a tua misericórdia, o teu amor é tão grande, que o Senhor nos chamou para essa obra magnífica, Senhor. E olhamos para ela, nos sentimos incapacitados. Mas nós não queremos ser covardes, ó Deus. Nos sentimos pequenos diante dessa obra, mas não queremos ser tratados como covardes. Queremos abraçá-la e pelo poder do teu Espírito Santo e fazê-la com zelo. Senhor, eis aqui os teus servos à frente, meu Pai. Que o teu Espírito Santo, enche-as a cada dia mais na unção e no teu poder. Que o Senhor continue levantando com graça, ousadia. Que o Senhor remova do coração, meu Pai, toda timidez. E que o Senhor com ousadia, intrepidez e poder use essas pessoas, para que o teu nome na vida delas seja glorificado, para que o Senhor seja proclamado a todas as nações, e que os povos, as pessoas vejam nelas o teu brilho, Senhor, capacitando, renovando, vivificando, restaurando. E eu sei, Senhor, que ainda falta pessoas para vir ao teu altar, mas que o teu Espírito Santo, aonde quer que estejam essas pessoas, que o Senhor faça estremecer o coração, que o Senhor estremeça a vida delas, para que elas possam entender, ó Pai, que essa obra verdadeiramente não é nossa, mas é do Senhor, mas o Senhor nos chamou para fazê-la. Que o Senhor, ó Deus, receba, ó Deus, do mais profundo do nosso coração, toda a honra e toda a glória. É assim que nós louvamos, agradecidos, porque essa é a oportunidade que o Senhor sempre nos dá para uma obra tão maravilhosa. É assim que nós oramos,
e no Santo Espírito rogamos a tua graça e consolação. Amém e amém.